juntos podemos agradecer ao Senhor, podemos dizer o quanto somos gratos por tudo que Ele fez. Amém? Eu queria convidar você para ficar em pé, e você que está em casa, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse domingo, vamos agradecer por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós e ainda vai fazer. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse domingo, obrigado por esse dia especial, onde mais uma vez temos a oportunidade, Senhor, de escolhermos pessoas onde vão nos direcionar por um período do ano, Pai. Pessoas que eu acredito que o Senhor direcionou para que assumisse a cada lugar, Senhor, a cada prefeitura, a cada cargo, Senhor, eletivo. Senhor, eu acredito que na sua consciência, cada um, o Senhor deu sabedoria para que escolhesse, fizesse a melhor escolha. Então eu te agradeço por isso. E nesse momento queremos te louvar, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez e tens feito em nossa vida, Pai. Amém. Amém. O Senhor é o nosso Rei. Ele tudo fez por nós, né? E apesar de, no momento, num dia como esse, onde a gente escolhe os nossos governantes, nós temos o nosso rei no nosso coração, né? A gente sabe que os governos dependem, sim, de Deus, né? Para o bem e para o mal, mas sim, nós elegemos o Deus como nosso rei, e a nossa esperança está nele. Então, nós somos seres políticos, né? Nós colocamos a nossa esperança no Senhor, olhando o que os homens estão fazendo aqui na terra. Amém? Por isso a gente canta, por isso a gente agradece a Deus por tudo que Ele fez. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa é só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Reina em nós, Senhor, reina em nós. Senhor, nós acreditamos, Senhor, que o teu reino foi estabelecido na terra. E o teu reino veio através de Jesus. Por isso, Senhor, nós cantamos que tu és a nossa luz, Pai.
Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Sim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste por amor pobre se fez. Vamos juntos estamos aqui. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu e você nunca saberemos o preço do nosso pecado. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Cante comigo. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Cante a Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és o nosso Deus. Sim, Senhor, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te. Sim, eu vim para prostrar-me, Deus. És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Você pode se sentar por alguns instantes. Você que está na sua casa, louvando, adorando ao Senhor, que você se sinta parte do que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo aqui. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que tudo que nós essencialmente precisamos vem dEle, que Ele é bom e que seu amor dura para sempre. Um amor tão grande, a ponto de mesmo nós, sendo uma humanidade, uma criação que voltou as costas contra Deus, e jamais teremos um entendimento do quanto de fato isso custou para Cristo na cruz. Nós sabemos o que Ele fez. Ele morreu na cruz por nós. Agora, a gente nunca vai ter uma dimensão do que é Deus esvaziar a si mesmo e tornar-se como nós, né? A palavra de Deus diz lá em Filipenses que Ele, se referindo a Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser como Deus era algo a que deveria apegar-se. Antes esvaziou a si
mesmo. A gente nunca vai saber como que Deus, o que que custa para Deus esvaziar a si mesmo por amor, para vir a este mundo tomar o meu e o seu lugar na cruz. O que que nos cabe fazer? Nós não podemos pagar isso. Isso é um preço impagável para nós, mas todo o preço já foi pago na cruz por Jesus. Nos cabe adorar. É isso que nós viemos fazer aqui. Vim para adorar-te. Vim para dizer que és meu Deus. Bem, nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja, uma última etapa dos nossos pequenos grupos de comunhão online. Nós só temos mais 2 semanas de encontro agora. E aí depois dezembro, janeiro, a gente vai fazer uma pausa. E eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Eu quero dizer que, participando de um pequeno grupo de comunhão online, eu pude repartir ali a minha vida com os meus irmãos. E eu compartilhei motivos de alegria, motivos de gratidão, mas compartilhei também motivos de oração, necessidades que eu tinha e algumas coisas bem grandes, outras nem tanto. Mas eu quero dizer que eu recebi resposta de oração de todos os assuntos que eu compartilhei com o meu grupo de comunhão online. E eu posso dizer que eu pude experimentar milagres nessa jornada que nós começamos alguns meses atrás. E ou Deus já fez completamente aquilo que eu estava pedindo pela misericórdia dele, ou ele começou a fazer algumas coisas que nós estamos vendo andar em áreas muito importantes para mim e para Paulinha. E eu sei que alguns outros irmãos e irmãs também receberam respostas de Deus, experimentaram coisas especiais de Deus nestas semanas. E onde que está o meu encorajamento? Está agora para todos aqueles que fazem parte de um pequeno grupo de comunhão online e ainda não receberam a resposta de Deus que estão esperando. Talvez uma coisa profunda, porque algumas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, eu estava orando há alguns anos por elas. E em poucas semanas em que alguns irmãos estavam orando por mim no meu grupo, estas coisas aconteceram. E eu não acho que eu sou alguém especial para que Deus me trate de um jeito e não atenda os outros filhos e filhas dele, porque em Cristo todos somos um, todos somos iguais. A questão é crermos no Senhor. Meu encorajamento é para que todos que participam de pequeno grupo de comunhão online, que ainda não receberam do Senhor aquilo que estão esperando, que creiam no que Deus pode fazer nestas 2 últimas semanas, nesses 2 últimos encontros. E aí então, eu gostaria de pedir que você deixasse muito claro para o seu grupo, nos 2 próximos encontros, o que você ainda espera de Deus. Deixe bem claro, focalize seu pedido de oração nessas 2 próximas semanas, nisso que você ainda aguarda de Deus. Essa é uma coisa. A segunda coisa é orar pelo motivo dos outros. Se preocupe em apresentar o seu motivo para o grupo e se preocupe em orar pelo motivo dos outros. Porque se isso acontecer, todo mundo vai saber o motivo de todo mundo e todo mundo vai orar por todo mundo. Então faça isso, que essas 2 semanas sejam 2 semanas de milagres, que essas 2 semanas sejam semanas de respostas da parte de Deus. E uma resposta da parte de Deus para a nossa região do estado é a vinda do Sadai e da Hélida, que já estão aqui há uns 2 meses na Serra Gaúcha, e tem algo a repartir conosco. Por favor, Sadai e Hélida, sobre como tem sido, o que já tem acontecido. Lembrando então, se você não conhece o Sadai e Hélida, se você está se juntando à nossa caminhada aqui hoje ou nas últimas semanas, o Sadai é um senegalês e a Hélida é uma brasileira que juntaram o seu coração, juntaram a sua fé e juntaram o seu ministério e juntaram as suas malas e vieram para Caxias do Sul, porque o Senhor os trouxe para trabalhar em uma grande frente, não uma frente única, mas uma grande frente que abrange vários aspectos, mas algo que faltava da parte da Igreja de Cristo aqui na Serra Gaúcha. E aí então eu vou deixar que vocês mesmos apresentem como tem sido esses tempos aí. Tá certo. Graça e paz, irmãos. A gente juntou tudo mesmo, né? A gente está aqui, já está passando um pouquinho já dos 2 meses que nós chegamos. E graças a Deus tem sido um tempo de novas experiências, né? E através da missão MIAF, que é uma missão que trabalha com povos africanos, a gente tem representado a diáspora africana através da missão aqui no sul do Brasil.
Pode passar. E nós, desde que chegamos, temos sido, de fato, acolhidos pela igreja, né? Antes mesmo de estarmos aqui, a gente soube que tinha grupos já de oração acontecendo, né? Telefonemas trocando mensagens, e Deus, através de vocês, abençoa a nossa vida, estabilizando a nossa chegada e a nossa caminhada aqui em Caxias. E desde então nós temos passado por toda essa fase de adaptação, né, tanto com o local, é um local desconhecido, mesmo sendo brasileira, é desconhecido o Sul ainda para mim, e tanto para o Sadar, e a gente tem descoberto novos lugares, novas pessoas, feito novos contatos, indo em direção também às pessoas que nós estamos com o objetivo de trabalhar. Então, é a fase ainda inicial, estrutural do nosso projeto. E desde que a gente chegou, a gente teve a chance de entrar em contato com uma irmã aqui da igreja, Angélica, que ela é assistente social, e ela nos apresentou essa casa de passagem, Carlos Miguel, onde tem um haitiano que mora ali já há alguns anos. Ele vem indo de casa em casa, né, de passagem aqui em Caxias, e ele é cristão. Então, ele sente a ausência do corpo de Cristo, né, de estar em comunhão com a igreja do Senhor. E nós temos ido ali e passado momentos de oração, de conversa, para dar uma descontraída no ambiente, enquanto as coisas, a situação dele aqui no Brasil não muda, e para que o Senhor também, esse é o nosso pedido de oração, para que o Senhor possa trazer uma restauração, já que ele passou por um AVC há alguns anos atrás, e isso ele pede muito ao Senhor uma cura completa da sua fala e do seu entendimento. E desde que nós pisamos aqui, né, dentro desse momento de adaptação, a comunidade, né, africana, de modo geral, a comunidade muçulmana, a gente está descobrindo onde eles são mais numerosos, quem são essas pessoas, onde eles trabalham, e a gente está se fazendo conhecer por eles também. E algum tempo atrás, houve uma festa religiosa aqui na cidade, e a gente teve a chance de estar participando, para conhecer mesmo como tem sido essa troca de experiência entre a comunidade muçulmana e a população em geral de Caxias. E dentro do nosso ministério, a gente tem essa parceria com as igrejas, que sem a comunidade cristã vai ser muito complicado exercer a outra parte de evangelização, de alcance dos povos muçulmanos, né? E, graças a Deus, o Senhor tem aberto portas, e a gente sabe que é um processo, né, de se conhecer também, e a Junta de Missões Nacionais tem uma congregação, né, um ponto de pregação ali no bairro Desvio Riso, e a gente teve a chance de estabelecer um contato muito legal com a missionária Neliana, e a gente tem nutrido, né, essa relação aos poucos. Também com os nossos irmãos da Igreja Aliança Bíblica e da Igreja Evangélica Missão Nacional. Pode passar. Dentro desse tempo de trocas de experiências com outras igrejas parceiras, a gente tem tido a chance de fazer o nosso guia de estudos sobre o Islã. A nossa ideia não é divulgar e nem propagar o Islã, mas é trazer uma conscientização do que é e o que a gente fazer uma leitura mais clara do que a gente encontra quando a gente vê um muçulmano na rua, né? Como abordar, como fazer essa leitura cultural e histórica dele para que a gente possa intervir de uma forma mais pontual. E na força do Senhor a gente continua. A gente sabe que o trabalho não é nosso, é do Senhor. Tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser feita, mas a gente está aqui para descobrir também, junto com a igreja local, o que o Senhor deseja para este tempo, para Caxias. Então, eu espero, de fato, que os irmãos continuem orando por nós, para que o Senhor possa não só abrir portas, mas que haja uma manifestação dos céus mesmo no coração
dos muçulmanos que moram aqui em Caxias do Sul. E em breve, para a honra e glória do Senhor, por que não, teremos novas pessoas sentadas aqui cultuando ao nosso Deus. Amém. 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 Obrigado, Sada Hélida. Continue aqui um pouquinho, por favor. Eu coloquei no grupo de membros no WhatsApp o contato do Sada e da Hélida para você salvar no seu celular, salvar no seu WhatsApp e enviar um WhatsApp para eles. Estou orando por vocês, pelo que vocês gostariam que eu orasse essa semana. Vocês têm alguma necessidade que a gente possa atender? E no comentário, a gente também está transmitindo a celebração pelo Facebook. Nos comentários eu marquei a Hélida. Então, você pode clicar ali nos comentários no perfil dela, você solicita amizade ali, vai achar fácil o contato do Sadá, que eu não sei porque que eu não achei rapidinho ali, mas acho da Hélida, acho do Sadá, para entrar em contato também e, sobretudo, ter eles em oração, ter eles no coração. Nós vamos orar pela vida deles agora e nós vamos fazer da seguinte maneira. Daqui a pouquinho, todo mundo vai ficar em pé e vai estender as mãos na direção deles e vai fazer a sua oração, você e Deus. Você vai interceder pela vida do Sadá e da Hélida e por todo africano que está longe de casa, mas não só africano, todo o refugiado, todo o imigrante que está longe de casa, que ainda está sozinho, não no sentido de não ter um outro imigrante do lado, está sozinho porque ainda não tem um Deus relacional, um Deus presente, ainda não é templo do Espírito Santo, porque ainda não está se relacionando com Jesus, e ore por eles, e ore para que as portas sejam abertas para o Sadá e para a Hélida e para todos aqueles que estão na Serra Gaúcha ministrando a palavra de Deus. Você que está em casa também, ore pela vida deles agora. Vamos separar esses segundos, depois eu vou fazer uma oração em nome do Senhor. Vamos colocar em pé e impor as mãos na direção deles? Faça a sua oração. Clame agora, se envolva naquilo que Deus está fazendo no mundo. A sua oração é você se juntando espiritualmente ao que Deus está fazendo na Serra Gaúcha, com todos aqueles que estão longe de casa agora, que ainda não receberam do amor do Pai. Nosso Deus, Deus de todos os povos, Deus de amor, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Senhor, nós te louvamos pela salvação, mas nós entendemos que ela é algo tão maravilhosa. Nós não nos sentimos em paz em guardar para nós tão grande salvação, tão grande testemunho, tão grande evangelho, e queremos repartir. E queremos agora somar nossa fé em nome do Senhor Jesus e intercedemos para que portas sejam abertas para o Evangelho no coração de refugiados, de imigrantes, com todas as pessoas com quem o Sadá e a Hélida conversarem, que seja teu Espírito fluindo através da boca deles. Que tu salve, Senhor, que tu cuide integralmente de cada pessoa que agora tem necessidades e que tu use a tua igreja, não só com imigrantes, refugiados, mas com nossos vizinhos, com nossos colegas, com nossos amigos, com nossos familiares, que onde estiver um discípulo, uma discípula de Jesus, ali o Espírito Santo esteja fluindo, tornando o Evangelho de Jesus Cristo compreensível do amor do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos, obrigado, Sadá e Hélida. A igreja pode se assentar por alguns instantes. Nós estamos aí quase finalizando um ano que nem começou, né? Mas todo ano a gente faz um ciclo de leitura da Bíblia e nos mais recentes a gente tem lido todo o Novo Testamento. E então, 1º de janeiro, a gente começa de novo a ler todo o Novo Testamento. Até Jesus, quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar lendo a palavra, né? Então é muito importante. E no nosso aplicativo, no aplicativo Em Comum, você tem lá os textos bíblicos para ler todos os dias. Você não precisa ler só aqueles capítulos, mas se você ler só aqueles capítulos, você terá lido em um ano todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Mas a gente também gosta de ter um guia devocional que tenham palavras relevantes, edificantes. E no ano que vem nós vamos usar esse guia devocional, que é o Passeio na Vinha, do pastor Carlos Macor, totalmente baseado em João 15, permanecer. Nós temos aqui esse exemplar, Paulinho e eu ganhamos do pastor Macor, ficamos muito felizes, mas eu tenho uma excelente notícia. Você não precisa comprar um guia devocional, porque o pastor Macor cedeu gratuitamente e nós estamos colocando no aplicativo da igreja.
Então, no aplicativo, se você instalar o aplicativo em comum da Igreja Batista da Comunhão, você vai ter acesso gratuito ao guia devocional Passeio da Vinha. No entanto, tem pessoas que gostam de ter o livro, gostam de fazer anotações, gostam de ter ali no sofá ou do lado da cama, em livro, em papel, né? Então, para esse perfil de pessoas, nós estamos, então, encomendando unidades que vai no valor final. A gente está comprando o livro lá da Igreja Batista Memorial de Alphaville, que centraliza as vendas. E o frete também, o valor final vai ser R$20 por exemplar. Então você pode adquirir para você, se é o seu costume ter em papel. E esse aqui é um excelente presente de Natal. Excelente presente de Natal. Uma linguagem não religiosa focada num relacionamento com o Filho de Deus. É muito especial, é muito inspirador. Só que a gente, terça-feira, está encerrando as encomendas e enviando para lá o número do pedido, tá bom? Então, se você quer adquirir para você ou para dar de presente, 1, 2, 3, quantos exemplares você quiser, é importante que você ainda hoje vá lá na Quadriana, no Espaço Crescer Mais, e encomende o seu guia devocional. No aplicativo, versão digital gratuito, se quiser o livro, R$20, já deixa pago lá, ou pelo menos deixa o nome e paga quando receber. Tá bom? Nós vamos continuar louvando, adorando ao Senhor com uma canção e também através da nossa generosidade e fidelidade, consagrando nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer isso em contribuições em dinheiro. Se você quer contribuir com cartão de crédito ou débito, você pode ir lá na Adriana, no Espaço Crescer Mais, tem as máquinas lá. E a partir de hoje tem o Pix também, que você pode fazer para o CNPJ da igreja. Se você é membro, você já tem o CNPJ da igreja, pode fazer o Pix direto para o CNPJ. Vamos continuar cultuando ao Senhor também dessa maneira. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Amém? Por favor, se assente. Hoje quem vai ministrar a palavra é o pastor Felipe. E eu também quero comunicar que o pastor Felipe está assumindo uma nova função aqui na nossa comunidade, que é a função, pode vir, Felipe, de gestor de ministérios. É uma área que a gente sempre teve carência, e de alguém que estivesse mais perto dos ministérios e de que alguém com bastante eficiência conseguisse não só fazer aquilo que a palavra de Deus diz, que é o papel dos pastores, né? Lá em Efésios 4 diz que Deus concedeu pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Igreja não é uma plateia assistindo, alguns trabalhando. Igreja é um corpo, um organismo vivo, onde cada membro, eu e você, bem ajustados, coordenadamente, servimos
aos interesses que vêm da cabeça desse corpo que é Jesus. Então, tem essa dimensão da gestão do ministério, que é preparar os santos para a obra do ministério, e nós fazemos isso através das ministrações que nós fazemos aos domingos, mas também através de um momento que a gente se reúne, que a gente chama de preparação para o ministério, e agora a gente tem chamado de cooperando com Jesus. E aí, depois disso, a gente tem que sentar com cada pessoa que passou pelo cooperando com Jesus e entender o que está no seu coração, o que está na sua mente, o que percebe, e quais são as necessidades e oportunidades de integração na obra de Deus, tanto para dentro quanto para fora da comunidade local. Tem pessoas para quem Deus deu, o Espírito Santo deu, né, que é quem distribui os dons que fazem muito sentido no funcionamento interno da comunidade, mas tem pessoas para quem o Espírito Santo deu dons que fazem muito sentido fora da comunidade. No entanto, todos servimos a partir do mesmo ponto, a partir da comunhão como comunidade de discípulos em Jesus Cristo. Então, mais efetivamente, a partir de janeiro, o Felipe assume essa área, e agora, nessas semanas de novembro e dezembro, a gente ainda está fazendo isso juntos, né? Mas então, se o pastor Felipe entrar em contato com você, falar sobre ministério, é porque de fato já chegou às mãos dele, já está no coração dele esse ministério. Eu gostaria que nós orássemos pela vida dele agora e também por nós, para que nós estejamos com o coração preparado da parte de Deus para recebermos o que vem do Senhor através da vida do pastor Felipe. Vamos nos colocar em pé e vamos também abençoá-lo, impondo as nossas mãos na direção dele. Pai, obrigado pela vida do Felipe, obrigado porque o Senhor tem levantado teus filhos e filhas para fazerem contigo aquilo que tu estás fazendo no mundo, e porque agora a gente pode se alegrar que as tuas ações também são usando o Felipe nesse sentido. Dá para ele toda a sabedoria, toda a disposição, todo o ânimo, todos os recursos para que essa gestão venha de ti através da vida dele. Assim como o Senhor o usou hoje pela manhã ao ministrar a palavra para a tua igreja, fala aos nossos corações uma vez mais neste dia. Em nome de Jesus, amém. Te abençoe, Felipe. Pode sentar, gente. Boa noite, gente. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, o pessoal que está em casa também. E o meu desejo é que a gente possa ouvir coisas que nasceram no coração de Deus e que venham direto para o nosso coração hoje. Nós estamos numa série de mensagens que visa responder a algumas perguntas que a igreja levantou, perguntas e dúvidas que os membros que participam dos pequenos grupos online tinham. E hoje vai ser a primeira parte de uma resposta, que é uma resposta um pouco maior do que daria para ser em uma só mensagem, que é como eu relaciono a minha fé com a cultura, como eu relaciono a minha fé com tudo aquilo que vem, que vive em mim, formas que fazem eu tomar decisões. Quais são todas essas subjetividades que formam quem a gente é? E a primeira parte da resposta de hoje, o primeiro passo que eu gostaria de compartilhar é: estabeleça as suas prioridades e tenha uma boa ordem de prioridades na sua vida. E para isso a gente vai ver a história de um pessoal que viveu há muito tempo e, como diria a música, né, em uma cidade muito longe daqui, mas que tem problemas que parecem com os problemas daqui. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Ageu. A gente vai ler o capítulo 1, eu vou ir lendo alguns versículos, então se tu abrir aí em casa ou aqui, pode ficar com ela aberta que a gente vai ir dando uma olhadinha. E como é Ageu, eu sei que não é tão fácil, talvez demore um pouquinho mais, se tu não está no aplicativo, eu vou tomar um golinho d'água agora. Ageu, então, é o nome do profeta que vai trazer essa mensagem de Deus. E eu gostaria de ler com vocês Ageu capítulo 1. Eu vou ler versículos 1 e 2 na versão Nova Almeida atualizada. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída.
Olhem que interessante o que a gente vai ver no primeiro versículo. Deus vai falar com os líderes do povo. Zorobabel, o líder político do povo, o governador que organizava o Estado. E Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual, o líder religioso do povo. Deus então chama as duas maiores autoridades do povo de Judá, do povo israelita, e começa a conversar com eles. E a gente já vê aqui de início que Deus não está se agradando muito do que eles têm feito. Como que a gente pode ver isso? Olha como que Deus começa falando. Olha o que ele diz ali, ó. Este povo diz, e ele está dizendo, este povo diz, ainda não chegou o tempo. Quando ele diz, esse povo aí, por que ele não disse o meu povo, ou vocês? A gente aqui já vê uma certa inconformidade ali. Deus já começa mostrando que o povo, através das ações deles, não estavam edificando o templo e logo não estavam priorizando Deus. E eu gostaria de dar um panorama do que tinha acontecido aqui para a gente entender por que isso chega nesse momento, por que eles estão vivendo isso. Deus vai tirar o povo do Egito, vai levar eles, vai fazer eles serem purificados no deserto. Eles entram, ganham a terra prometida, Deus dá para eles a vitória e ele forma então uma nação. Essa nação vive em idolatria profunda. O problema dos judeus o tempo todo é que eles não se tornam monoteístas como deveriam, né? O judaísmo é monoteísta. Os judeus, infelizmente, eram idólatras o tempo todo e buscavam outros deuses o tempo todo. O coração deles sempre se desviava de Deus. E aí eles passam por sucessivos ciclos de se perderem, de sofrerem as consequências, de se arrependerem, de serem perdoados e restaurados por Deus. E aí logo depois eles se desviavam de Deus, começavam a viver em idolatria de novo, viviam em castigo, eram repreendidos por Deus, se arrependiam, eram perdoados e restaurados por Deus. E aí logo depois o ciclo recomeçava e eles viveram isso por muito tempo. Com o tempo, o reino vai ser dividido entre dois reinos, o do norte e o do sul. O reino do norte vai cair e o tempo passa e a gente já está no ano de 605 e o reino do sul então vai cair para um país chamado Babilônia, um império gigantesco governado por um imperador chamado Nabucodonosor. E o povo continua se revoltando e lutando contra o Império Babilônico, até que no ano de 586 a.C., Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói tudo. Destrói os muros e destrói o templo de Israel. O templo que Deus tinha dito para Davi que o filho dele construiria. O templo que Salomão construiu. Então o tempo passa, o povo nesse momento é enviado como escravos. O Império Babilônico ele tinha um costume que outros povos também tinham para evitar insurreições, para evitar rebeliões. O que eles faziam? Quando eles dominavam um povo, eles pegavam esse povo e mandavam para outro lugar, e pegavam outro povo e mandavam para onde eles moravam, a fim de se misturar. E assim o povo de Judá vai ser exilado e vai ser levado para a Babilônia. Se tu lembra da história de Daniel, Daniel é um dos jovenzinhos que está ali e é levado, exilado para a Babilônia. Passam-se mais alguns anos e então uma nova potência mundial surge, a Pérsia. Os persas, eles entram dominando tudo e eles dominam a Babilônia. No ano de 539 a.C., eles invadem a cidade da Babilônia. Se tu já leu o livro de Daniel, tem a noite em que isso acontece descrita lá no livro de Daniel, que o rei tem uma visão de uma mão escrevendo na parede, Mené, Mené, Taquim, Parsim, seu reino foi pesado, foi achado em falta e então foi dividido. E os persas então passam a dominar a Babilônia e, por consequência, o próprio Império Judeu. E então, no ano de 538, o imperador da Pérsia, chamado Ciro, ele tem uma visão de Deus, e ele permite que o povo volte para Jerusalém para reconstruir o templo. Então, olha só o que aconteceu. O templo foi destruído em 586 porque o povo tinha se tornado idólatra. No ano de 538, eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo. E aí quem volta é esse camarada que a gente viu ali, chamado Zorobabel, com mais 50 mil judeus. E é muito importante a reconstrução do templo, porque no sistema religioso judaico, o templo era o local onde Deus se relacionava com o povo. O templo era o lugar onde Deus se apresentava para o povo, era onde ele se revelava, era onde o povo louvava o Senhor, era onde o povo fazia os sacrifícios e levava as ofertas deles.
O templo era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. E mais, era o lugar que dava segurança para os judeus. Tanto que o reino do sul, Judá, eles achavam que não iam ser dominados pela Babilônia, justamente porque em Jerusalém tinha o templo. E o templo ser destruído é uma prova de como eles falharam por causa da idolatria deles. O templo era o sinal do pacto entre eles e Deus. Mais ou menos no ano de 536, eles terminam as fundações do templo e eles fazem uma grande festa. Voltaram em 538, 539 e até 536 eles fazem as fundações do templo e fazem uma festa, consagram aquilo a Deus e é um momento maravilhoso. Mas os povos que viviam ao redor não se alegram com isso. Os povos que viviam ao redor olham e dizem, eles estão voltando para Deus. Por isso, eles começam a impor várias formas de oposição, eles começam a tentar minar aquele trabalho. Se tu já leu o livro de Esdras, tu vai lembrar do Sambalate e alguns outros que ficam ali tentando destruir esse trabalho deles. E a oposição fica tão forte, tão forte, tão forte, que a reconstrução do templo é interrompida logo depois dessa grande festa por causa dos fundamentos terem sido colocados. A reconstrução do templo para no ano de 536. E o descaso do povo com aquela obra, então, começa. E aí, então, vai subir ao reinado da Pérsia, no ano de 522, um camarada chamado Dario, que é quem a gente está vendo ali em cima. No segundo ano do reinado de Dario, Deus vai... Me enrolei aqui, vamos de novo. No segundo ano do reinado de Dario, Deus vai mandar uma mensagem para Ageu, para que Ageu fale com o povo, dizendo isso que a gente viu aqui. Por acaso ainda não chegou o tempo de vocês reconstruírem? Então, olha só, recapitulando as datas, tá? Eles são exilados e o templo é destruído em 586. Em 539 eles voltam. Em 536 a obra para. Em 520 Deus olha para eles e diz, e aí, gente? É tempo da obra continuar parada? Ou seja, 16 anos que eles abandonaram o ponto que simbolizava o relacionamento deles com Deus, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. E isso aconteceu no primeiro dia do 6º mês. O calendário deles é diferente do nosso. Isso para eles era para a gente seria dia 29 de agosto, mas para eles aqui então é no primeiro dia do 6º mês. 16 anos com a obra do templo parada. E aí vem a grande pergunta, isso significa que o povo não trabalhou nesses 16 anos? Isso significa que o povo ficou de bobeira nesses 16 anos? Na verdade não, na verdade o povo trabalhou, e trabalhou muito, mas sem prioridades numa ordem adequada. Olhem o que diz o versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Nesses 16 anos em que a obra do templo tinha sido parada, o povo tratou de arrumar a sua própria casa. Quando aqui a Bíblia diz para a gente casas luxuosas, talvez a tua versão fale em casas de fino acabamento, ou se a tua versão é mais antiga, vai falar em casas apaineladas. Ou seja, eles tinham chamado os irmãos à obra para darem aquela ajeitada na casa deles, entende? Eles tinham colocado dentro da casa deles o mesmo revestimento de cedro que Salomão tinha utilizado no primeiro templo. Eles tinham feito aquilo que Salomão tinha feito, mandado importar aquela madeira super cara, super difícil de conseguir para fazer no templo, eles tinham colocado na casa deles. Ou seja, eles trabalharam, mas trabalharam cuidando da própria casa. Eles negligenciaram o templo, embelezaram, decoraram suas próprias casas. Gente, olha só, esse desejo de ter uma casa boa não é pecado, não é errado. Pode ser, mas não necessariamente é. A grande questão é que eles fizeram isso e cuidaram da casa deles, deixando o templo em ruínas. Relembrando, o templo representava o local, a forma de relacionamento do povo com Deus. Então, quando eles deixam o templo em ruínas, não é só um prédio que está detonado, não é só um prédio que está em ruínas. É o relacionamento deles com Deus que está assim. O povo tinha decidido cuidar da sua própria vida, ser absorvido pela cultura, e eles só tinham planos relacionados a esse mundo. Eles esqueceram e menosprezaram a realidade espiritual, o relacionamento deles com Deus. E isso é difícil de entender,
porque eles tinham sido feitos escravos há não muito tempo atrás. Eles tinham voltado para reconstruir o templo há não muito tempo atrás. Eles acabaram de voltar do exílio, para onde eles foram por terem menosprezado a Deus. E eles voltam e continuam menosprezando a Deus. O resultado de viver longe de Deus, o resultado de menosprezar o relacionamento com o Pai, é viver constantemente insatisfeito. Olhem o que diz os próximos versículos. Eu vou ler o 5 e o 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Deus está chamando o povo e está dizendo, pesem, pensem no que eu estou falando para vocês, pensem na jornada de vocês, pensem aonde o caminho de vocês tem levado vocês. E aí ele continua e diz no versículo 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Deus vai olhar para eles e vai dizer, vocês semearam muito e colheram pouco. Ou seja, vocês têm trabalhado muito, mas o trabalho de vocês não tem resultado. Vocês têm investido muito, mas o retorno tem sido nulo. O trabalho de vocês é inútil. Deus continua e diz, vocês comem, mas isso não mata a fome. Vocês não ficam satisfeitos, vocês não ficam saciados. Vocês ficam sempre com fome. Lembra quando tu era adolescente, tu tinha aquela pré-adolescente, principalmente aquela fome constante, que a pessoa vai até a geladeira só para procurar se tem alguma coisa para comer, daí abre a geladeira e fica pensando o que vai comer, o que não vai comer? É mais ou menos isso que esse povo aqui vivia, só que de uma maneira muito mais complexa, muito mais complicada. Eles comiam, mas eles estavam sempre com um sentimento de falta, eles estavam sempre descontentes, sempre parecia que estava faltando alguma coisa. E aí o texto continua e diz, vocês bebem, mas isso não dá nem para ficarem satisfeitos. Aqui, a ideia de beber pode ser de beber ou festejar, mas essa palavra que diz vocês não ficam satisfeitos é literalmente vocês não ficam bêbados. Então, aqui temos duas possibilidades, tá? A primeira delas é ligada à alegria. Vocês festejam, vocês bebem, e nem assim vocês encontram satisfação e prazer naquilo que vocês estão fazendo. Ou, provavelmente, seja um eufemismo, ou seja, uma forma mais, a nossa tradução, né? Que diz vocês não chegam a ficar satisfeitos. E aí, o que está querendo dizer para a gente é que nem mesmo as coisas ilegítimas, nem mesmo as coisas erradas dão certo. Nem quando eles têm um plano ruim, aquilo dá certo e eles não conseguem fazer aquilo e se sentirem bem. Comer, beber, festejar, mas está sempre sentindo que falta alguma coisa. Aí o texto continua e diz, vocês põem várias roupas e não se aquecem. Tentam, mas o sentimento de desconforto continua. Vocês recebem o salário e colocam numa sacola furada. O dinheiro não dá para nada. Mais uma vez, faltando. Talvez e provavelmente porque eles plantavam muito e colhiam pouco. Quando se colhe pouco, o produto vai ter um preço mais elevado. Logo, a inflação comia o salário deles, né? Os preços aumentavam e tudo aquilo que eles recebiam não dava para absolutamente nada. Olhem que interessante. Trabalho, necessidades básicas como o alimento, prazer, conforto, dinheiro, e todas essas coisas, eles correndo atrás, se esforçando, entregando a vida deles, e essas coisas escapando no meio da mão deles. Eles trabalhavam muito, eles comiam muito, eles se vestiam, e eles nunca conseguiam ficar tranquilos, satisfeitos, como aquela ovelha que está sendo apacentada pelo bom pastor e que senta em águas de refrigério, num pasto verdejante. Eles não conseguiam ter a sensação de que está tudo bem e que está tudo tranquilo. E tudo isso porque Deus tinha sido negligenciado. Quando eu leio esse texto, eu lembro do que Salomão diz, e eu imagino eles correndo atrás do vento. Eles tentam, tentam, tentam e não conseguem. E eu queria te convidar a imaginar como esse povo se sentia. Eu queria te convidar a imaginar por um segundo como estava o coração deles diante disso. Fazer muito, se esforçar e não ter resultado. Talvez isso soe familiar para ti. Eles tinham um sentimento de que tudo que eles faziam era inútil e não valia a pena, de que o esforço não dava retorno.
Imaginem o quanto essa falta de saciedade foi gerando inconformidade, foi deixando eles de cara, literalmente, com tudo. Eu me esforço tanto, eu faço tanto, eu trabalho tanto, eu não tenho nem o que comer. E quando eu como, eu continuo com fome. Eu estou sempre com frio. Eu trabalho e nunca tenho dinheiro para nada. E talvez essa fosse a desculpa deles para não retomar a obra do templo. A gente tem tão pouco e o que a gente tem não dá para nada. Imaginem a ansiedade que o coração deles foi gerando. Imaginem a ansiedade crescendo, aquele sentimento de que tem alguma coisa errada. Eles sabiam que eles estavam negligenciando o trabalho deles com Deus, o compromisso deles com Deus, o relacionamento deles com Deus. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada na vida deles. Mas a rotina, a loucura do dia a dia engolia eles e fazia com que eles não pensassem nisso. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas provavelmente sim. Tu sabe que tem alguma coisa errada. Tu sabe que tu precisa te ajoelhar diante de Deus. Tu sabe que tu está te afastando de Deus. E mesmo assim, a tua rotina te engole. E tu continua correndo, e aí tu trabalha mais, aí tu come mais, aí tu tenta ter mais conforto, aí tu tenta ter mais prazer, mas aquele sentimento de que tem alguma coisa errada continua lá dentro, continua aumentando, continua complicando. Há uns 15 dias atrás eu estava conversando com a minha esposa, e eu percebi que eu estava comendo muito mais nos últimos tempos. E aí eu tive que parar, orar e voltar para Deus e ver que eu estava fazendo isso por pura ansiedade. Por pura ansiedade. E eu tive que voltar e me ajoelhar diante de Deus e entregar essa ansiedade para Ele. Porque quando tem alguma coisa errada, a gente tenta de alguma maneira camuflar isso. Seja trabalhando, seja ganhando mais dinheiro, sendo ter mais conforto, seja tendo mais prazer, a gente tenta engolir e enrolar tudo isso na correria. Viver com prioridades erradas gera isso, gera esse sentimento de falta constante, gera essa ansiedade de que a gente tem algum problema. Viver sem um relacionamento prioritário com Deus é fonte de insatisfação na vida. Somente um relacionamento com o Senhor Jesus pode fazer com que a gente viva uma vida satisfeita. Somente permanecer nele pode fazer com que a gente se sinta satisfeito. Ou como dizia o pastor Carlos Macor, que escreveu o nosso guia devocional do ano que vem, satisfeitíssimo, com aquele sotaque americano fofinho dele, como diz o Davi, né? Somente nesse relacionamento com Jesus. Deus então chama o povo, chama eles a pensarem, chama eles a se arrependerem, a mudar de direção. E por isso Deus vai repetir para eles o que diz para a gente no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Olha que legal, mais uma vez Deus está chamando eles dizendo, pensem, mudem, ponham o nosso relacionamento como prioridade. Então Deus diz no versículo 8, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus olha para eles e diz, pensem na vida de vocês, olhem como não está dando certo, olha como vocês estão tentando e não conseguem se sentir tranquilos, não conseguem viver uma vida satisfeita, uma vida abundante, uma vida plena. Olhem isso, vão até lá no monte e tragam madeira. E é interessante que Deus não diz para eles, olha, conversem e façam acordos comerciais assim como Salomão fez e importem uma madeira e cedros do Líbano, da Fenícia, né? Tragam esses cedros tão maravilhosos, tão lindos e tão caros. Não, Deus disse, olha, coloquem como prioridade e comecem pegando a madeira que está aí e construindo aqui. E mais, Deus olha e diz, disso eu vou me agradar. Eu vou ser glorificado se vocês me colocarem como primeiro, como prioridade na vida. E aí nos próximos versículos, ali eu vou pular alguns, Deus vai explicando que eles tinham grandes expectativas, que eles tinham sonhos grandes, mas veio muito pouco, porque todos os sonhos deles eram uma ilusão. Eles achavam que grandes coisas iam acontecer. Eles achavam que coisas extraordinárias iam acontecer se eles continuassem trabalhando e correndo nessa direção. E mais, Deus diz, olha, o que veio, além de ser pouco, não veio, não deu para nada. Não gerou satisfação. E por quê? Por que não aconteceu essas grandes coisas que eles esperavam? Versículo 9, parte C, vai dizer o seguinte para a gente. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um corre por causa de sua própria casa.
enquanto a forma desse povo olhar para a vida fosse através das preocupações humanas, dos interesses próprios, priorizando o trabalho, necessidades básicas, prazer, conforto, dinheiro, o sentimento de falta não cessaria, não iria passar. Eles tentaram parar de sentir falta, mas não deu. E olha que interessante, Deus ele não disse para eles não cuidarem dessas áreas. Deus ele não disse não trabalhem, Deus não disse não cuidem da sua casa, Deus não disse não comem, Deus não disse não bebam, Deus não disse isso. Mas Deus disse para eles organizarem as prioridades deles e entenderem que isso vinha depois do relacionamento entre Deus e esse povo. Esse povo, eu e tu, precisamos compreender que o nosso relacionamento com Deus sempre deve ser prioridade em nossas vidas. E normalmente quando eu falo isso, as pessoas pensam em grandes desvios, em pessoas que não vão mais na igreja, que não leem mais a Bíblia, que de alguma maneira se declararam agnósticos ou não crentes ou alguma outra coisa. A grande questão é que a nossa vida é feita de vários pequenos desvios. A nossa vida, infelizmente, seguidamente dá um passo para longe da direção de Deus. E é muito fácil a gente colocar outra coisa como prioridade na nossa vida, infelizmente. Por isso que assim como esse povo, eu e tu possamos ouvir esse chamado e possamos aprender com eles, porque olhem que legal a resposta deles, versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Perdão. Olhem que interessante. Antes Deus falou com os líderes, com Zorobabel e com Josué. Agora a resposta é de Zorobabel, Josué e todo o povo. Todo mundo volta, todo mundo ouve, todo mundo olha e diz realmente, é verdade. A gente tinha que ouvir o que Deus estava falando para a gente. E aí o versículo termina para a gente dizendo que o povo temeu diante do Senhor. Eles ouviram e tiveram reverência, tiveram respeito, deram crédito, levaram em conta aquilo que o Senhor estava falando. E Deus é sempre um pai perdoador, um pai restaurador. Na sexta-feira, no culto dos adolescentes, eu ministrei sobre a parábola do amor do pai pelos 2 filhos perdidos, que também é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas o centro daquela parábola não é o filho voltando, é o amor do pai. Que o filho vai, faz um monte de coisas e quando o filho volta, arrependido, dizendo, pai, eu sei que eu errei, eu não quero mais nem ser teu filho. O pai não dá nem muita bola para o que o filho está falando, porque o pai sabe que só o filho estando voltando já é sinal de arrependimento. E então ele olha e diz, tragam uma roupa nova para ele, uma roupa de festa. Coloquem um anel no dedo dele, mostrando que ele tinha posição de autoridade de filho. Coloquem uma sandália nos pés dele e façam um churrasco para a gente comemorar essa volta. Deus é um Deus que quando vê o seu povo voltando, é um Deus que se alegra, é um Deus que corre na direção. A parábola do filho pródigo, Jesus quando está contando, ele diz que quando o pai viu o filho de longe, ele se compadeceu, ele foi movido pelas suas entranhas, ele correu na direção do filho, abraçou e beijou, o estômago, o coração dele disparou. Eu fico imaginando Deus olhando para esse povo e dizendo, Ageu, vai lá e fala isso. E o povo olhando e dizendo, realmente, Deus tem razão. Deus está falando uma coisa que a gente precisava ouvir. Vamos voltar para ele. Então olhem o que diz o versículo 13, ainda do capítulo 1 de Ageu. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Quando Deus vê o povo se arrependendo, entendendo que a ordem de prioridade estava errada, decidindo voltar e respeitando o que ele está falando, Deus não fica mandando recadinho, ou dando tapinha, ou mandando indireta. Deus ele manda um fortalecimento, um encorajamento, e ele diz, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E diante desse arrependimento de vocês, eu perdoo. E eu quero dar para vocês um sinal de segurança, de sucesso, de que a vida de vocês a partir de agora vai ser diferente. Eu estou com vocês. E esse povo não fica parado. Eles colocam a fé deles em ação. Porque, infelizmente, no decorrer da história, a gente foi tendo uma ideia de fé meio equivocada, que fé é só um conceito que eu creio na minha mente. Mas, para os antigos judeus e na Bíblia, a ideia de fé é algo que eu acredito e no qual eu estou disposto a arriscar, a apostar a minha vida.
Eu gosto muito de uma definição que eu ouvi de um pastor que é como aquele jogador de futebol que vê a bola saindo pela lateral. Se ele acredita mesmo que ele vai alcançar, ele vai dar um carrinho, ele se atira, ele bota aquilo que ele acredita em ação. Essa é a ideia de fé. E então o povo coloca a sua fé em ação. Versículo 14 diz o seguinte: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Eu estou rindo porque a Arlise me falou que para ela traduzir Zorobabel e Josué não é muito fácil. Ela tem que fazer todas as letras porque não tem um sinal para os surdos, né? Então eu estou fazendo a Arlise suar ali hoje, né? Cada vez que ela tem que traduzir esses versículos. Olhem que interessante o que diz esse texto para a gente. Deus, ele desperta, ele encoraja, ele entusiasmou o povo. O coração desse povo ouve Deus dizendo: olha, vocês estão errados, vocês precisam me priorizar. E o que Deus faz depois disso, quando o povo olha e diz: é verdade, Deus, é que ele faz o coração deles queimar, aquela vontade deles de estarem na presença de Deus. Ele fez o coração deles estar inclinado para isso. E eles voltam ao trabalho. E a gente tem uma informação muito interessante aqui. Isso aconteceu no 24º dia do 6º mês. Vocês lembram em que dia do mês que começou o livro? No 1º dia do 6º mês. A obra estava parada há 16 anos. Em 23 dias eles voltaram a trabalhar. A obra estava parada há 16 anos. Em 23 dias eles ouviram as mensagens, eles se arrependeram, eles ouviram o que Deus tinha para falar e eles começaram a trabalhar, botaram a mão na massa. E isso, gente, isso é motivo de festa. E esse é o significado do nome do profeta Ageu. Festival, festa. É motivo de festa quando um pecador se arrepende. É motivo de festa quando alguém ouve o chamado de Deus e volta. Ageu, através da mensagem dele, pega um grupo de pessoas desanimado, de pessoas com prioridades totalmente equivocadas, um grupo sem segurança, um grupo que vivia em insatisfação constante e leva eles à presença do Senhor. Nesse ponto, a missão de Ageu é exatamente como a de Jesus. Ele pega pessoas que já tentaram se sentir amadas, que já tentaram de alguma maneira pagar os seus pecados, que já tentaram de alguma maneira se relacionar com Deus e continuam se sentindo frustradas, insatisfeitas. E ele, através do sacrifício dele naquela cruz, nos conduz até a segurança do Pai, nos conduz até um relacionamento onde a gente se sente amado, onde a gente tem uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. E eu queria começar a aplicação da mensagem de hoje por aqui, nesses 23 dias. Não importa quanto tempo tu tem considerado a tua fé parada. Talvez até hoje, todos os dias da tua vida, tu não entendeu que tu precisava te voltar para Deus e que tu precisava colocar o teu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Talvez tu tenha crescido numa igreja, tu tenha entendido quem é Jesus, mas tu tenha vivido uma vida sem alegria, um relacionamento com Deus em stand-by, que não está nem ligado nem desligado. Tipo, tu sabe que Deus existe, mas tu não te relaciona com Ele como teu amigo, como teu pai, como teu Senhor. Talvez tua vida também um ponto morto espiritual, né? Deixa só indo até aonde o embalo levar. Mas eu quero te dizer que assim como esse povo ouviu a mensagem e voltou, é hora de se arrepender e de reorganizar as tuas prioridades e de voltar para Deus. Por isso a aplicação de uma forma bem simples é: volte para o Senhor. Se de alguma maneira tu entende que Deus está te chamando e Deus está te dizendo: olha, o teu relacionamento comigo não está sendo prioridade, volte para Deus. Ele vai te fortalecer, Ele vai te encorajar, Ele vai correr na tua direção, esticar a mão dEle e continuar te guiando. Eu, durante muito tempo, achei que maturidade espiritual era nunca pecar. E eu descobri uma coisa muito triste. Isso não acontece. A gente luta, a gente se esforça, a gente busca o Senhor, mas infelizmente, em alguns momentos, a gente erra. A gente continua de alguma maneira, em muitos momentos, vivendo coisas que Deus não espera que a gente viva. Por isso eu quero te dizer que maturidade espiritual, sim, é pecar menos, mas mais do que isso, maturidade espiritual é voltar correndo para Deus quando tu vê
que tu errou. Eu entendo que maturidade espiritual é ter pouco tempo entre tu te desviar, tu te arrepender e tu voltar para os pés do Senhor, deixar Ele te amar, Ele te erguer, Ele te encorajar, Ele continuar te guiando. É tu não conseguir ficar longe de Deus. Porque esse povo conseguiu ficar 16 anos inerte, 16 anos parado, 16 anos sem levar em conta a presença de Deus. Gente, que isso nunca aconteça com a gente. Que a gente não consiga ficar 16 minutos longe de Deus. Que a gente não consiga ficar 16 segundos. Que naquela hora que a gente sabe que a gente errou, o nosso coração seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente não apague o Espírito Santo de Deus. E a gente volte para o Senhor e diga, Senhor, me perdoa, eu errei, eu quero continuar contigo. Por isso, o primeiro encorajamento é se arrependa e volte se tu entender que isso é necessário. E o segundo encorajamento que eu tenho para te dar é organize as tuas prioridades e deixe o teu relacionamento com Jesus ser prioridade na tua vida. Eu quero dizer para vocês que enquanto eu fazia esse estudo, é óbvio que Deus veio trazendo à minha mente áreas da minha vida que eu deixo dominar. Deus trouxe para a minha mente áreas em que em algum momento eu transformo em prioridade no lugar dele. Eu me arrependi e eu voltei. Por isso essa mensagem é para mim e é para vocês. E eu entendo que enquanto ele não vier buscar a gente não for morar com ele na eternidade, onde a presença do pecado não vai mais existir, esse é o nosso chamado. É a gente continuar fazendo dele o principal. O segredo da vida é fazer da coisa principal a coisa principal. É óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim. E aqui é o início da resposta de como responder à cultura. Priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Então, diante disso, o que a gente deve fazer é reconstruir o templo, certo? Óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Eu sei que tem o pessoal lá em São Paulo que acredita nisso, tá? Não é algo literal que eu estou aqui pregando, tá? Não espero que ninguém comece a trazer madeira importada aqui para o nosso prédio, tá, gente? Não é essa a ideia. O templo existiu, assim como toda a Escritura, para nos mostrar que a gente precisava de um Messias. Toda a Bíblia aponta para a verdade de que um dia Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, o esperado, o ungido, viria, morreria no nosso lugar e nos resgataria para Ele. A existência do templo também é uma das formas que a gente vê que um dia Jesus viria, morreria por nós e nos salvaria. Jesus é sim a presença do Pai. Então, entenda uma coisa de uma forma simples e ao mesmo tempo extremamente profunda, tá? O que nós precisamos é ter um relacionamento íntimo, real, verdadeiro e constante com o Senhor Jesus. Naquele tempo, o templo era o local da presença de Deus, era o ponto de relacionamento. Lembrem que Jesus, quando veio, ele disse, eu vou ir para o Pai, mas depois eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não nesse templo, nem lá em Jerusalém, mas aonde eles estiverem de fato de coração. Eu quero te dizer que se naquele tempo o templo era o caminho para se achegar a Deus, Jesus disse, eu sou o caminho. Se naquele tempo o templo era a porta para a presença de Deus, Jesus disse, eu sou a porta. Então Jesus é o caminho para nosso relacionamento com Deus. Ele é o bom pastor. Por isso, priorize permanecer em Jesus. Hoje eu falei pela manhã que eu quase preguei João 15 sobre a videira verdadeira e a gente permanecer, né? E uma das coisas que eu mais gosto naquele texto é que Jesus não diz permaneçam comigo. Ele diz permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É algo intenso, é algo de vida, é algo que de fato só se tem em relacionamento. Só que para isso, a gente precisa entender que muito do que a gente considera cristianismo é na verdade cultura. A cultura na qual a gente está inserido, a cultura na qual a gente cresceu, é muito mais forte na nossa vida do que a palavra de Deus. E a gente passa uma vida toda sendo transformado pela palavra de Deus e tentando separar aquilo que é cultura, aquilo que é a opinião própria, daquilo que de fato é palavra de Deus. E eu gostaria de dar alguns exemplos sobre isso. O primeiro deles, e que vale aqui para a gente avaliar as nossas prioridades e organizar, é: quais são as tuas maiores preocupações? As maiores preocupações da tua vida vão mostrar o que são as tuas prioridades, muito mais do que o que tu fala que são as tuas prioridades.
Há muitos anos atrás eu vi uma pesquisa de jovens cristãos e foi perguntado para eles o que era mais importante na vida deles. Eles eram discípulos de Jesus. O que eles responderam como a coisa mais importante? Jesus. Mas, na mesma pesquisa tinha uma pergunta que era: quais são tuas maiores preocupações? Família, 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 emprego, me formar, vida profissional, dinheiro, casar. E aí, gente? Será que de fato o mais importante, a prioridade era Jesus? As nossas preocupações mostram muito mais quais são as nossas prioridades. A Bíblia diz pra gente que onde tiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. E para a gente saber onde está o nosso tesouro, a gente tem que olhar para onde estão as nossas preocupações, o que de fato tira o nosso sono, o que de fato mexe com a gente. E é por isso que eu falei, gente, que essa palavra de organizar as prioridades, de colocar Deus como prioridade, é algo que é constante na nossa vida, porque é muito comum uma preocupação tirar a nossa paz. É muito comum uma preocupação vir e se tornar até talvez mais importante naquele momento do que o nosso relacionamento com o Senhor. Tem uma frase que o pastor Davi pregou aqui alguns anos atrás, que eu anotei na capa de uma Bíblia que eu tinha, que eu gostava muito, que era: o quanto tu ora por algo mostra o quanto tu ama aquele algo. As nossas orações mostram muito das nossas prioridades e daquilo que a gente de fato valoriza. A gente tem orado para se tornar cada vez mais parecido com Jesus? Para amar cada vez mais Jesus? Ou a gente ora só pelo nosso trabalho, só por coisas de prazer, de conforto, de dinheiro? Eu quero dizer para vocês que eu acho que é uma luta constante, a gente colocar o nosso relacionamento com Deus como prioridade na nossa vida. O segundo exemplo que eu queria trazer sobre essa questão de prioridades, para que a gente possa refletir, foi uma frase que eu ouvi do pastor Shane, da Montserrat, lá de Porto Alegre, em um dos nossos retiros alguns anos atrás. Ele disse o seguinte, a pergunta que ele fez foi: quando tu chega num pai, discípulo de Jesus, num pai cristão, e num pai não cristão, e pergunta para eles como o filho deles está, a resposta não é normalmente muito parecida? Tu chega num pai que não tem relacionamento com Jesus, alguém que não ama Deus, e pergunta: como está o teu filho? O pai responde: meu filho está bem, ele agora terminou a faculdade, conseguiu um bom emprego, está ganhando bem, está ali para casar, achou um relacionamento legal. Aí tu chega num pai cristão, alguém que é discípulo de Jesus, alguém que ama Deus, e pergunta: e aí, como é que está teu filho? E a resposta normalmente é se ele está bem, né? Olha, ele acabou de se formar, conseguiu um bom emprego, está ganhando bem, está num bom relacionamento, vai se casar. A resposta é igual. Como é difícil a gente ouvir um pai chegar e dizer assim: olha, meu filho está bem, ele ama mais a Deus. Olha, minha filha, cada vez que eu converso com ela, eu vejo mais de Jesus na vida dela. Eu vejo ela buscando mais a palavra, eu vejo ela orando mais. A minha filha, olha, evangeliza, que é uma beleza. Ela não consegue segurar o amor de Deus dentro do coração dela e ela está querendo colocar isso para fora o tempo todo. Olhem como as nossas medidas de bem, de mal, de preocupação são muito parecidas com de quem não tem relacionamento com Deus. Por isso eu digo que é muito comum a gente misturar cultura e a gente vê coisas que são totalmente culturais, como que se fossem totalmente cristãs. Tem pessoas que acreditam que comunismo é coisa do diabo. Tem gente que acredita que capitalismo é coisa do diabo. Isso é cultural. Isso é cultural. E é óbvio que mais para frente isso vai ser falado e existem pontos de convergência de um lado e existem pontos de convergência do outro lado com o que o Senhor nos ensinou. Mas a questão é, muito do que a gente vive, do que a gente valoriza, não é cristianismo, não é colocar Deus como prioridade, e é sim algo cultural. Viver assim, viver sem a prioridade do relacionamento com Deus e de ser transformado todos os dias por essas prioridades, é viver como as pessoas com quem a Geu falou. É ser engolido pela cultura, pelas preocupações e obras desse mundo. E aí a gente corre o grande risco de viver como cristãos ateus. Cristãos que sabem que Deus existe, creem que Deus morreu e ressuscitou, e vejam bem, eu não estou falando de salvação aqui. Eu creio que a pessoa que confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador vai para o céu. Mas a grande questão é, a gente corre o risco de viver como se ele não existisse, engolido por preocupações que não têm nada a ver com o reino dele. Por isso eu quero terminar dizendo, organize as tuas prioridades e priorize permanecer no Senhor Jesus, permanecer nele. Enquanto a gente cantar essa próxima música,
eu queria te convidar a pensar se tem coisas na tua vida que tentam assumir o lugar de Deus. Se tem coisas na tua vida que de alguma maneira tentam ocupar esse lugar de prioridade, tentam de alguma maneira tirar o foco daquilo que realmente importa. Viver uma vida correndo atrás das coisas desse mundo é viver uma vida pequena. É viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Viver priorizando o Senhor é viver viver uma vida extraordinária. É viver coisas maravilhosas e milagrosas. E nada dá tanta satisfação ao nosso coração quanto viver aquilo que Deus nos criou para fazer. Se tu tem essa experiência, tu sabe o quanto é maravilhoso saber que tu está exatamente no lugar que Deus queria que tu tivesse. Falando, fazendo, colocando um tijolo, conversando, orando, cantando. Tu sabe que isso é maravilhoso e tu sabe que a sensação de saciedade, de satisfação, de estar vivendo uma vida que vale a pena vem. Viver o extraordinário de Deus é permanecer nele dia a dia. Priorizar o relacionamento com Deus é ouvir Ele através da palavra dEle, é buscar Ele em oração e é deixar Ele viver entre os estímulos que a gente recebe na nossa vida e as respostas que a gente dá. Que o Espírito Santo fale contigo enquanto a gente canta. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, vamos juntos, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Essa música diz pra gente que um dia todo mundo vai reconhecer que o Senhor é o mais importante. Que a gente não faça isso forçado na volta dele, mas que todos os dias o nosso coração possa decidir fazer isso. E assim como ele, assumir essa postura de humildade e de entender que Deus é maior, mais importante. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, Deus. Nós reconhecemos, Deus, que infelizmente muitas vezes a gente
caminha para longe de Ti, Senhor, a gente dá passos que não são na Tua direção. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos dá força para que a gente não faça mais isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, revele aos nossos olhos tudo aquilo, Senhor, da cultura que tem tentado engolir a nossa vida, Senhor. Tem tentado fazer, Senhor, a gente transformar coisas muito menos importantes em prioridade e colocar na Tua frente, Senhor. Como Tu não existe ninguém, Senhor, como Tu não existe nada, Senhor. Tu é maior, Tu é soberano, Tu é criador, Tu é rei, Tu é majestoso, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida, Senhor, que Te coloque como prioridade, Senhor. Que quando a gente olhar, Senhor, para tudo ao nosso redor, a gente saiba que em primeiro lugar tá buscar um relacionamento real, contínuo, constante contigo, Senhor. E que esse relacionamento contigo, Senhor, molde a forma como a gente cuida de trabalho, das nossas necessidades básicas, da nossa vontade de ter prazer, conforto, de ter bem, Senhor. Que tudo isso, Senhor, seja moldado pelo nosso relacionamento contigo, Senhor. Que a forma como a gente olha para a nossa vida, que a forma como nós olhamos para nós mesmos, Senhor, seja através da forma como Tu olhas, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, presente aqui na nossa comunidade ou assistindo esse vídeo, viu, Senhor, que se desviou, que está longe, talvez como esse povo há 16 anos e tão distante, tão distante de Ti, Senhor, que essas pessoas, Senhor, vejam, Senhor, que o Teu braço está estendido e nunca encolhido, Senhor, que no momento em que eles entenderem, se arrependerem e desejarem voltar para Ti, Tu mesmo vai fortalecer, Tu mesmo vai encorajar, Tu mesmo vai buscar, Tu mesmo vai restaurar, Senhor, e usar de forma poderosa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, também, Senhor, a sermos apoio, sermos suporte para esses irmãos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, a vida plena, a vida abundante, a vida que satisfaz, que só existe ajoelhado aos Teus pés, Te vendo como nosso Senhor, como nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, por nos amar. Muito obrigado por nunca ter desistido de nós. É no Teu nome que oramos, Senhor. Amém. Amém. Bênção, Felipe. Quero dizer para quem está em casa que se você quer adquirir o livro Guia Devocional, entre em contato com a Jéssica. Quem não tem contato com a Jéssica, eu vou colocar ali o número do WhatsApp dela para poder fazer essa encomenda até terça-feira. Queridos, essa questão é uma questão muito desafiadora, esse envolvimento com as coisas de Deus. Isso é uma tendência que nós temos de olharmos para as nossas prioridades e deixarmos as prioridades de Deus de lado, achando que alguém faz, alguém vai fazer. Eu até achei interessante, esses dias tinha aquela seleção de candidatos que tem algumas, pelo menos se colocam de maneira engraçada, né? E tinha um candidato que o nome eleitoral dele é Ninguém. Ninguém faz, ninguém trabalha, ninguém dá valor, ninguém cuida direito dos recursos humanos, então, dos recursos públicos, então vote em ninguém. E aí ele dizia o número dele, né? E ele era um ninguém, né? A questão é que são poucos os trabalhadores que entendem que nós estamos nesse mundo como embaixadores do Senhor. Então, se essa mensagem, de alguma maneira, desperta você para se envolver com as coisas de Deus, nos procure. Procure a mim, procure o Felipe. A gente quer ajudar você a entender quais são as prioridades do reino. Não determinar, porque não é uma pessoa que pode dizer para outro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas olharmos juntos, com a mente de Cristo, para as coisas ao nosso redor e as oportunidades e os dons que o Espírito Santo nos deu. Antes de nós encerrarmos agora, nós vamos orar. As eleições, elas já acabaram às 17 horas, os resultados agora estão sendo computados, mas eu tenho um desafio para você. O desafio é você, cristão, você discípulo de Jesus, entender que você pode transformar o mundo muito mais do que um prefeito, muito mais do que um vereador. Muito mais. Porque se alguém pode colocar uma iluminação pública numa rua, somente você é luz do mundo. Sabia disso? Se alguém pode cuidar melhor do encanamento da água, é do seu interior que fluem rios de água viva. Se alguém pode melhorar o acesso a qualquer outra coisa, você pode levar alguém do inferno para o céu,
Não você como um ser humano, mas você como um discípulo de Jesus, no qual o Espírito Santo de Deus habita e capacita você a fazer isso. A gente tem que ser menos dependente, né? Eu, particularmente, eu tenho uma certa repulsa de uma dependência que o mundo evangélico criou do poder público, e essa mistura, como se de fato a igreja precisasse de alguma coisa que vem dos tribunais, que vem dos palácios, que vem das assembleias. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós honramos as autoridades. Por isso, eu não sei quem vai ser eleito aqui em Caxias do Sul como prefeito ou como vereador, mas eu gostaria que você, com a mente de Cristo, com a sabedoria do alto, com o discernimento do Espírito Santo na sua vida, você não subestimasse ou que você não atenuasse os erros do seu político de estimação e que você não dê um peso muito maior para os seus políticos desafetos. Que você trate os fatos como eles são, que você trate a realidade como ela é e que você ore pelas autoridades constituídas. Só informativamente, neste momento aqui em Caxias do Sul, nós temos 54% das urnas apuradas. Então, não tem resultado definitivo aqui. Mas o Pepe Vargas está com 33% dos votos, depois vem o Adiló com 15%, depois o Edson Néspolo com 14%, depois o Búrigo com 10%, o Slaviero com 8%, Vinícius Ribeiro com 5%, Júlio Freitas com 5%, Nelson Darrigo com 4%, Toninho Feldman com 0,81%, o Renato Toigo 0,79% e o Renato Nunes 0,51%. Então, uma panorâmica para você entender como é que está nesse momento aqui em Caxias do Sul. É muito provável, totalmente provável, que a gente vai ter o segundo turno e não demonize coisas que não são demoníacas e não santifique coisas que não são santas. Tá bom? Haja com consciência, haja com responsabilidade, naquilo que concerne a você fazer e no seu relacionamento com o seu entorno, saiba, você é um discípulo, você é uma discípula de Jesus. Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Olha só, aquele que tem todo o poder e autoridade, concede a nós todo o poder e autoridade para onde é que a gente está e por onde a gente está indo. A gente de fato faça a diferença. Vamos encerrar essa celebração nos colocando em pé e mais uma vez orando, colocando esse aspecto diante do Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou aqui nessa cidade, aqui nessa região. Obrigado porque alguns nasceram aqui em Caxias do Sul ou na Serra Gaúcha e outros o Senhor permitiu ou trouxe para cá. Nós queremos amar esta cidade como Deus amou o mundo. Aquele amor de compaixão, aquele amor de entrega, aquele amor de serviço, aquele amor de fazer a diferença, aquele amor de se comprometer. Que a tua igreja não tenha um olhar cabisbaixo, que a tua igreja não tenha um olhar desvirtuado, um olhar deteriorado em relação a todo o poder do Espírito Santo de Deus que há para que a gente abençoe a nossa cidade. E que de fato Caxias do Sul seja abençoada e transformada, pessoa por pessoa, através da tua igreja. Quanto às autoridades civis, nós reconhecemos, tua palavra está certa quando diz lá em Romanos 13 que toda autoridade procede do Senhor. Então nós queremos respeitar as autoridades, mas entendendo que grande parte desta autoridade, apesar de o Senhor permitir que estejam ocupando determinados cargos, são pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo e, portanto, não agem guiadas pelo Espírito Santo na maior parte das coisas que fazem. Mas nós sabemos que também estão sujeitas ao teu grande plano. E aí sim ninguém pode resistir. Mas nós queremos abençoar a vida do futuro prefeito, dos futuros vereadores e vereadoras de Caxias do Sul. Que quem ocupar aqueles lugares, que sejam atingidos pelo teu evangelho. E que se tem um servo ou serva tua, em qualquer uma das instâncias, no legislativo, no executivo, no judiciário, que não seja um motivo de vergonha ou escândalo, mas que seja um motivo de alegria, que seja um motivo de honra, que seja um motivo de diferença positiva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa semana, meu Deus. Nós estamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bênçãos, boa semana para você.